Por essa oportunidade de estar aqui refletindo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e também falando do Pai de Jesus adotivo, São José, ele que é exemplo de pai, exemplo de trabalhador para cada um de nós. O Evangelho nos fala que os discípulos, eles pegam o barco e vão em direção a Cafarnaum, provavelmente em alguma viagem, alguma missão, para transmitir as boas novas. Mas durante essa viagem, eles enfrentam uma grande tempestade. O Evangelho fala que eles passam a enfrentar um vento forte e que tudo estava escuro. Quantas vezes nas nossas vidas enfrentamos momentos difíceis? Quantas vezes nas nossas vidas enfrentamos grandes tempestades? E estamos em um barco, em meio ao mar, onde ondas nos jogam de um lado e para o outro. Assim é meio às dificuldades. As dificuldades, às vezes, deixam tudo escuro e começamos a se precipitar, a buscar outros caminhos, ao qual não é o caminho verdadeiro, ao qual não é o caminho que é Jesus Cristo. Em João, capítulo 14, versículo 6 diz, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas na mesma carta, na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas que a vida eterna, a graça de Deus, o dom gratuito de vida, de salvação, se encontrada no seu Filho amado, Jesus Cristo. Os discípulos estavam angustiados. Imagine alguém no meio da tempestade, achando que o seu barco irá lhe virar, afundar, naufragar. Mas eis que eles veem Jesus, a luz que nos ilumina, a luz que nos dá uma direção, o farol que nos guia, aquele que nos trouxe a salvação para a vida eterna. Não tenhais medo em meio às tempestades, não tenhais medo em meio às tribulações. O barco está no mar, mas aquele que tem autoridade para acalmar as tempestades está caminhando sobre ele, mostrando que tem controle sobre a nossa vida, mostrando que tem controle por tudo que a gente vem passando, por cada batalha que a gente vem a passar. É Jesus que está no comando de tudo. É Jesus que está na direção. Ele está segurando em nossas mãos e nos conduzindo. Mas para isso precisamos entregar a nossa vida a Ele. Precisamos não ter medo em meio às dificuldades, em meio às tempestades, mas apenas confiar e acreditar. E aí é que eu falo de São José. Imagine São José com todos os seus planos, casar com a mulher que ama, e aí descobre que essa mulher estava grávida. São José estava prestes a casar com Nossa Senhora e descobre que ela estava grávida. Qual homem vai imaginar? Ela fala: isso aqui é obra do Espírito Santo. Ele não, está ficando doida. Obra do Espírito Santo. Ele imaginou logo que foi uma traição. E uma traição naquela época, a mulher era apedrejada, ela era morta. Mas o Evangelho nos fala, em Mateus, que São José era um homem justo. Ele pensou em abandoná-la e fugir, e assim sujar a sua reputação. Ele preferiu correr o risco de que Nossa Senhora fosse apedrejada. E aí, onde entramos no tema de hoje: São José, patrono das famílias. E o que é patrono? É aquele que protege, é aquele que guarda, é aquele que luta por uma causa, por um ideal. E São José, mesmo sem saber que ela estava grávida, por obra do Espírito Santo, ele já tinha esse senso de proteção, já tinha isso no íntimo dele, de proteger. E para proteger Nossa Senhora,
daquela lei, uma lei que não tinha misericórdia, mas uma lei que os homens eram prontos para condenar. Ele prefere manchar a sua reputação e querer fugir. São José estava no meio da tempestade. Ele viu todos os seus planos e por água abaixo. Mas São José preferiu confiar no Senhor. Porque o Senhor, em um sonho, um anjo em um sonho, o revelou que ela era obra de Deus. Que ali era a missão de Deus. Se Nossa Senhora foi agraciada a dar à luz o Messias, o Salvador, o próprio Deus feito homem, porque Jesus é 100% Deus, 100% homem. Em João capítulo 1, no versículo 1 diz: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E no versículo 14 diz: e o Verbo era carne e habitou entre nós. Jesus, sendo o próprio Deus, ele escolhe Maria, que não é uma mulher qualquer. Poderia vir várias mulheres, mas Jesus escolhe Maria, porque ela é especial. Ela já era consagrada a Deus, desde o ventre da sua mãe. Deus já tinha um plano para ela. E assim também Deus já tinha um plano para São José. Porque não é à toa que ele foi escolhido para ser o esposo de Nossa Senhora e o pai adotivo de Jesus. Deus, ele tem um plano na vida de cada um de nós. Ele tem um plano na vida de cada um de nós. Ele nos concedeu uma missão. E essa missão é de que o busquemos e que transmitimos as suas boas novas. Deus, ao escolher São José e ao orientar, São José vai para Belém, porque na época tinha um censo, um registro, que todos aqueles que nascessem em sua determinada localidade, ele tinha que voltar à sua terra natal para se registrar. E São José vai até Belém. E lá é onde Jesus nasce, cumprindo a profecia que o Messias nasceria em Belém. E que seria da descendência do rei Davi. Quem era da descendência do rei Davi? São José. Deus já tinha traçado toda a missão de São José. Chegando em Belém, Jesus nasce com uma angústia. O Deus Todo-Poderoso não nasceu em um castelo, no meio de governadores, em um palácio, não nasceu entre um rei e uma rainha, mas nasceu numa manjedoura, cercado de animais, mostrando que Deus, além de ser todo-poderoso, é também um Deus humilde, um Deus de compaixão, que sente as nossas dores. E aí, depois que Jesus nasceu, todo mundo sabe a história, os patriarcas vêm, e o que acontece? Herodes fica sabendo e manda matar todas as crianças, porque os reis magos falaram que o rei de Israel iria nascer, o Messias. E Herodes, preocupado, porque esse rei ia nascer, ia tomar o meu reinado, começa a mandar matar todas as crianças. E São José, orientado por Deus, vai para o Egito para proteger a sua família, para proteger o menino Jesus. Chegando no Egito, passa um tempo, São José volta para Israel, vai para a cidade, vai para a região da Galileia e Nazaré. Lá ele educa o seu filho, Jesus Cristo, sob o seu cuidado. É São José que recebe a missão de colocar o nome de Jesus, onde fala, recebe Maria como tua esposa e vai e coloca o nome do menino, Jesus. Em Israel, no Antigo Testamento, segundo aquela tradição, quem colocava o nome é que recebia o título que pertencia, que aquilo pertencia a ele. Deus, ele pega o seu filho, dá o direito de São José colocar o nome de Jesus, do menino, e entrega Jesus aos seus cuidados, como o seu filho. É o próprio Deus que dá o título de pai de Jesus a São José. São José teve a honra de o próprio Deus o chamar de pai. E aí São José, já na sua
terra, começa a levar Jesus no templo, a seguir a lei de Moisés, que era a lei que eles seguiam, a seguir os mandamentos, e aí mostra a fidelidade também de São José, o homem que busca a Deus, que passa os ensinos religiosos aos seus filhos. E aí é como exemplo para cada um de nós que somos pais. É o nosso dever educar os nossos filhos na educação religiosa. É o nosso dever mostrar o caminho de Deus aos nossos filhos. É o nosso dever proteger a nossa família. São José era um exemplo a se seguir, não só para os homens, mas também para as mulheres, de proteger a sua família. São José ele foi proclamado deixa eu pegar uma bolinha aqui para não esquecer, em 1870, pelo Papa Pio IX, como o patrono da Igreja. Em 2020, no dia 8 de 12 de 2020, o Papa Francisco consagra o ano litúrgico como o ano de São José, em comemoração aos 150 anos de São José como patrono da Igreja Universal, que é a Igreja Católica. Olha a missão de São José. De todas as devoções, com exceção de Nossa Senhora, comparando aos outros santos, a devoção de São José tem que ser maior que a dos outros santos. Ele é o patrono da Igreja, ele é o patrono das famílias. Ele teve o cuidado de zelar, de cuidar, de educar o menino Jesus, de proteger a Sagrada Família. E ele recebe também essa missão de ser o padroeiro, de proteger a nossa igreja e também de proteger a nossa família, de proteger e ser exemplo para a nossa família. Que seguimos o passo de São José, possamos seguir, colocar em prática tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensinou, colocar em prática o testemunho de São José. Se você ler o Novo Testamento, ali nos Evangelhos, São José não fala uma palavra, ele fica em silêncio, ele contempla aquele momento, aquela missão, e guarda tudo em seu coração. E possamos também guardar o silêncio, contemplar a vida de Jesus, os seus ensinamentos em nosso coração, ter um momento de reflexão, ir no nosso quarto, ir na igreja e refletir tudo aquilo que Jesus fez por nós. Refletir a missão de São José, colocar em prática. E no meio das dificuldades, que possamos pedir a intercessão de São José, ele que é o protetor da família, ele que é um exemplo para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Senhor.